Quad examinai, presente de Deus. Recentemente deparei com uma cena interessante. Estava caminhando e passou um carro com adesivo na sua traseira dizendo presente de Deus, querendo afirmar que o carro pelo qual o condutor, o motorista estava dirigindo, era de sua propriedade e por ser, então, era uma dádiva do Senhor, um presente. E aquilo me chamou muita atenção, principalmente com a palavra Deus. Primeiro, a primeira reflexão que veio à mente, comecei a pensar, a refletir foi: que Deus Mamon, do dinheiro, pelo qual Jesus refutou, pregou contra, o amor ao dinheiro, a avareza, a luxúria, o Deus desse presente século, Satanás, o Deus do trabalho, os deuses do panteão grego, do Olímpio. Que Deus? O Deus do eu, será o D e o S fica eu, Deus dos chegas, dos fins. É uma blaga, uma piada, mas é uma verdade. Que Deus, primeiro. Segunda reflexão, presente, dádiva, favor de Deus para o ser humano, um bem material, um bem perecível, um bem efêmero, passageiro. Esse é o real presente, esse é o presente real de Deus, esse é o presente num Deus que é sempre eterno, que não tem fim, não tem início, não tem começo, um Deus que é eterno, é perene. Então esse é um presente de Deus? É óbvio que não, porque um Deus eterno, infalível, imutável, jamais poderia dar uma coisa que não condiz com as suas características, com as suas peculiaridades, com os seus atributos de onisciente, onipotente e onipresente, seus atributos de eternidade, atributo de ser um ser sempre eterno, ou seja, isso é, não tem fim, não tem começo. Não condiz, porque como que eu que sou eterno posso dar uma coisa que é perecível? Como que eu que sou perecível, ou sou passageiro, efêmero, posso dar uma coisa eterna? É ilógico isso, é impossível isso. Jesus falou certa feita que vós, sendo os maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, imagina Deus, porque Deus é eterno. E o que vem de Deus é sempre maior do que vem dos homens, dos pais humanos, de nossos pais, ou dos pais para os filhos, das heranças, bens, os presentes, enfim, que uma criança recebe, que um adulto recebe com relação à herança, então é muito maior. E o que Deus dá é eterno. E o presente de fato de Deus é a vida que prossegue e vai ter uma continuidade, porque passamos dessa para outra vida. Não temos a passagem pela morte. Por mais que haja a morte física, a separação do homem e o mundo, quando falece. Mas, para Deus, é aquilo que Paulo falou: viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Porque saímos dessa vida efêmera e passamos para a eternidade. A vida continua. A vida não continua para aquele que peca, para aquele que não aceita Jesus Cristo, para aquele que não aceita que Jesus veio de carne, de sangue, de osso, que morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Não aceita a sua doutrina. Porque quem não aceita a sua doutrina, que amar a Deus sobre todas as coisas, a próximo a si mesmo, jamais terá o Pai, jamais terá Deus. Então, nesse segundo prisma, nesse segundo aspecto, nessa segunda reflexão, o fato é que aquele presente dificilmente poderia ser de Deus, porque Deus obviamente ia dar. O Jeová, Javé, ia dar para os seus filhos, que na realidade não somos filhos legítimos, apenas criatura. Quando aceitamos Jesus Cristo, aí passamos a ter a adoção, a filiação, a paternidade de Deus, que passa a ser nosso Pai por intermédio de Jesus. Sejamos, consequentemente, irmãos de Cristo. Uma terceira reflexão disso ser presente de Deus tem nada a ver com a Bíblia. Não tem respaldo bíblico. É extra bíblico. É invenção dos neopentecostais. É criação do mercado, do negócio, da fé.
Na Bíblia você não encontra jamais algum mandamento de Deus para que você faça publicidade dele. A Bíblia diz para nós sermos testemunhas. E a testemunha não necessariamente precisa falar, porque seus atos, suas atitudes já demonstram isso. Não é necessário eu estar com uma camiseta com dizeres de Deus. Não é necessário eu estar com uma tatuagem dizendo eu amo a Deus ou amo a Jesus. Não é necessário eu usar no meu carro o presente de Deus, 100% fiel a Deus. Deus é fiel para mim, eu sou fiel para Ele, ou Deus é fiel. Não é necessário, porque isso é aparência, isso é o estético, isso é o aparente. E Deus não julga de acordo com a aparência, mas com a reta justiça. Ele olha e esquadrinha o nosso coração, a nossa mente, olha para a nossa essência. Então, meus caros, que nós se libertamos disso, desse engodo, diria até de Satanás, que vem como sapatinho de algodão para nos enganar, achando que tá com aquele adesivo basta, achando que tá com aquele adesivo mostra que realmente nós somos fiel a Deus. E tem a outra questão também, outra reflexão, que muitos usam esse adesivo porque acham que assim vão estar protegidos, porque é um amuleto, vai proteger contra a inveja, vai proteger contra a macumba, contra a feitiçaria. Ora, o que protege contra a inveja, macumba, feitiçaria e qualquer mal é obedecer a Deus. O povo de Israel, quando obedecia a Deus, tinha a proteção do Senhor. Tanto é que o profeta Balaão foi contratado pelo Balaque para proferir maldição para Israel e não conseguiu, porque Deus enviou o anjo dele, seu espírito, para falar ali naquela mula e impedir a loucura do profeta. Mas quando Israel pecou, veio o castigo. Quase 23 mil, mais de 20 mil pessoas foram dissipadas, foram mortas. Porque o salário do pecado que é? A morte. Então o que protege a pessoa é temer a Deus. A Bíblia diz lá em Salmos que aquele que teme ao Senhor, os anjos do Senhor acampam, estão ao redor daqueles que o temem. E o temer o que é? É o temor reverencial, é honrar a Deus. Não é temer de ter medo, de ter fobia do Senhor, mas sim de reverência, de respeito, de amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Porque não adianta você dizer que ama a Deus, mas o seu próximo que você vê, você não ama. E São João diz claramente que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Porque se ele não ama o irmão pelo qual ele vê, quanto mais a Deus que ele não vê. Então, meus caros, pense nesse sentido. Presente de Deus, um carro, uma coisa passageira, não condiz. Isso é esforço da labuta, do trabalho. Eu concordo que Deus dá saúde, concordo que Deus pode prover um trabalho, dá inteligência para a pessoa aplicar, executar determinadas tarefas, né? E por conta disso venha ter um lucro, venha ter o salário. Mas dizer que o carro é presente de Deus, dizer que a casa é presente de Deus, dizer que as coisas dessa vida passageira, as prosperidades materiais que são efêmeras é presente de Deus, acho que é muita ignorância. Porque o tempo todo o que mais Cristo condenou foi exatamente o Deus Mamon, Deus das riquezas. Salomão teve riqueza, mas ele não pediu riqueza. E ele muito menos disse que a riqueza que ele tinha era de Deus no sentido dele querer se gabar, de querer externar para os outros que ele era o mais santarrão, por isso que ele tinha bênção. Ele pediu sabedoria. Deus deu a sabedoria e por ter agradado esse pedido a Deus, Deus deu também prosperidade. No entanto, a prosperidade que ele teve, de modo até exacerbado, fez com que ele pecasse, se prostituísse, tivesse mais de 1000 mulheres, ou 1000 mulheres, né? E se prostrasse diante de outros deuses. Então, presente de Deus. Presente de Deus, se nós formos examinar estricto senso, e não lato senso, é a vida. Presente de Deus, as dádivas de Deus, é a vida, é os dons para fazer a obra do Senhor, é tudo no âmbito espiritual. Presente de Deus, ele é imperecível. Presente de Deus, a traça não come, o ladrão não rouba e muito menos se corrompe, porque é eterno. E o principal presente de todos é a vida eterna, a salvação. Então pense nesse sentido, antes de estar aí se gabando. Claro que muitos fazem isso por ignorância, Deus perdoa o tempo da ignorância, atraídos aí pelo mercado da fé,
induzidos por pastores mercenários que não têm um compromisso de apacentar as ovelhas no caminho do Senhor, aquilo que Jesus falou a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, sim, então apacenta minhas ovelhas, mas um caminho verdadeiro, dando comida boa, que é a doutrina genuína do Senhor, não voltada ao materialismo, mas sim à espiritualidade, mas sim aquilo que diz respeito realmente ao que Deus quer, ao espiritual e nada mais. Ok? Abraço, pense bem nisso.